você que está estudando para concursos civis e militares, você que está querendo revisar o conteúdo de matemática, aprender matemática da base, dos conceitos básicos, então você está aqui na aula certa. Vamos começar com conjuntos numéricos. O conjunto mais simples é o conjunto dos naturais. Todo número natural é aquele número de contagem, ou seja, começa com 0, depois o 1, o 2 e assim infinitamente. O menor número natural é o 0, o maior número natural é desconhecido. Além desse conceito, a gente vai ter o conjunto dos naturais não nulos. A partir de agora, todo conjunto que nós virmos daqui para frente e tiver este asterisco, significa que o 0 está sendo excluído desse conjunto. Então, eu começo do 1, 2, 3, em diante. Então, conjunto dos naturais não nulos é este asterisco aqui. Todo conjunto que tiver esse asterisco, você está tirando zero. Então, o menor número natural não nulo é o 1. E o menor número natural é o 0. Continuando, conjunto dos números inteiros já é uma expansão dos naturais. Então, ele é representado por um z e ele vai começar no menos infinito, porque ele vai pegar toda a parte negativa inteira, obviamente, e também toda a parte positiva. Então, a gente desconhece o menor número inteiro, assim como também desconhece o maior número inteiro. A gente não sabe. Todo número inteiro não possui entre dois números consecutivos nenhum número ali. Então, por exemplo, entre o menos 2 e o menos 1 não existe número. Assim como 0 e 1 também não existe número. Entre dois números consecutivos, tanto naturais quanto inteiros, não existem números entre eles. A partir de agora, começam a surgir uns conceitos que é aqui que muito candidato se enrola. Mas é simples, mas requer muito cuidado. Número inteiro com esse sinal positivo aqui. Eu estou dizendo, ficou estranho isso aqui, peraí. Pronto. Todo número inteiro não negativo é representado por esse sinal de mais aqui. Tá? Esse sinal de mais significa que eu estou pegando apenas a parte positiva dos números inteiros, mas também o zero. O zero, ele não é um número negativo, assim como também não é um número positivo. Esse z com mais aqui, eu estou dizendo que eu estou pegando todos os números inteiros não negativos. Os números inteiros não negativos é toda a parte positiva mais o zero. Ou seja, zero mais a parte positiva. Ser um número não negativo não significa que ele seja positivo. Calma que eu vou explicar isso. É um detalhe muito simples. Se o zero não é negativo e o zero não é positivo, então ele fica nessa zona de neutralidade. Então significa que quando eu falo que eu estou pegando os números não negativos, eu estou pegando os que são efetivamente positivos, 1, 2, 3 infinitamente, e o neutro, o zero. O mesmo pensamento vai seguir para os números inteiros não positivos, que é esse menos aqui. Distante, está estranho. Menos aqui. Eu vou vir do menos infinito, pegando toda a parte negativa e vou incluir o zero e fecho. Porque o zero é um número não positivo. Então, esse z menos significa que os números inteiros não positivos, que é diferente dos números inteiros negativos.
pela existência ou não do zero. Recapitulando, números não negativos é toda a parte positiva mais o zero. Números não positivos, toda a parte negativa mais o zero. Se vocês observarem, o conjunto dos inteiros não negativos, ele é igual ao conjunto dos naturais. Veja, toda a parte positiva mais o neutro, né? É igual ao N. O concurso pode chegar e fazer isso aqui, para derrubar o candidato. Numas questões teóricas, ou tipo verdadeiro ou falso, igual da Sebrasp, né? Ou então fazer aquelas associações, quais as alternativas, afirmações são corretas, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer que o conjunto dos números inteiros positivos é igual ao conjunto dos naturais. Ou seja, todo número inteiro positivo é igual ao natural. Automaticamente, o candidato, se ele não parar para analisar, ele vai dizer que isso aqui é verdadeiro. Porque, ora, o conjunto dos naturais só tem números positivos. Só que tem o zero também. E o zero não é um número positivo. Então, isso aqui é falso. Isso aqui não é verdadeiro. Ou seja, o conjunto dos inteiros positivos não é um número natural. Porque eu estou, aqui nesse conjunto, eu estou tirando o zero. Mas o conjunto dos naturais tem o zero. Então, essa afirmação estaria equivocada, estaria errada. Né? Para vocês que estão começando agora na base, entenda o seguinte, o número negativo é o contrário dos positivos da seguinte forma, quanto maior o número em módulo, na verdade ele é menor. É o seguinte, o menos 3 ele é menor que o menos 1. Tá? Ou seja, dever R$3 é menos vantagem do que dever R$1. Ou seja, quem está devendo R$1, na verdade, tem um valor financeiro maior, tem uma reserva financeira maior do que quem está devendo 3, uma analogia. Tá? Talvez seja mais fácil de compreender. Ou seja, quanto maior o número em módulo, assim, negativo, ele vai se tornar, na verdade, menor. Quanto mais ele se afasta do zero, aqui, ó, quanto ele mais se afasta do zero, mais está vindo para a esquerda, menor ele é. Ao contrário dos positivos, que quanto mais ele se afasta do zero, maior ele é. Esse é o início da parte de conjuntos. Nos próximos vídeos, vamos falar de conjunto dos racionais, dos conjuntos irracionais e também do conjunto dos reais e fechar essa parte. Até lá!